Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Vargas e estou aqui para apresentar para vocês, então, o meu trabalho, né, chamado Plataforma Relief. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de transmitir meus agradecimentos pelo convite, em especial ao professor Sérgio Barra, para participar desse primeiro workshop de simulação aplicada à engenharia de materiais. Eu acho que é um evento bastante relevante, bastante importante na formação dos engenheiros. Tá? Eu acho que também atualmente existe, de fato, conforme até o próprio professor Sérgio, existe um certo gap na formação dos engenheiros. Eu acho que tem que introduzir mais essa questão de simulação numérica e de todas as ferramentas, né, que atualmente estão disponíveis e que estão evoluindo rapidamente. Mas, evidentemente, sempre com aquela mensagem para a gente não se descuidar das questões conceituais de formação sobre fundamentos, que é um pouco do que a gente vai falar aqui também. Tá? Eu vou começar falando, então, um pouquinho sobre mim. Tá? Eu sou engenheiro mecânico, formado há mais de 35 anos na nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Em Santa Catarina mesmo, eu trabalhei em algumas empresas, tá? Na área de engenharia. E, posteriormente, após alguns anos, eu mudei aqui para São Paulo, onde estou atualmente, há mais de 30 anos. E nesse período, e aí quando eu voltei para São Paulo, quando eu vim para São Paulo, né, eu trabalhei em algumas empresas aqui, e após algum tempo surgiu a oportunidade de reintegrar os bancos escolares. Né? Então, eu acabei trabalhando como um técnico, um engenheiro técnico, né, da Universidade de São Paulo, auxiliando em trabalhos de pós-graduação, em trabalhos de iniciação científica. Né? E ali eu resolvi, então, retomar meus estudos, após 7, 8 anos fora da universidade, retomar meus estudos fazendo mestrado. Na época eu fiz um mestrado na área de vibroacústica, né, um trabalho experimental. Tá? E na sequência, então, desse trabalho, eu fiquei bastante animado com esse retorno aos estudos e acabei, fiz meu doutoramento na área de elementos, e especificamente na área de elementos finitos e na área de simulação numérica. Tá? Isso aí eu estou falando no início dos anos 90. Desculpa, final dos anos 90. Então há praticamente 20 anos, né, que eu venho trabalhando nessa área, mais de 20 anos eu venho trabalhando nessa área, sempre, então, me dedicando à área de simulação numérica. Tá? Quando eu acabei meu doutoramento, início dos anos 2000, eu resolvi, então, montar uma empresa de consultoria, tá? Onde essa empresa de consultoria teria, entre as suas principais atividades, ministrar cursos e resolver consultorias, tá? Sempre dentro daquela ideia de conciliação entre a parte prática e a parte teórica, né? Eu sempre tive um julgamento que as universidades se mantinham muito, ainda se mantêm muito no aspecto teórico. Por outro lado, as empresas também são pragmáticas, em certo sentido, demais, né? Então, eu sempre tentei trabalhar nessa área. Tá? E foi desses 15, 20 anos que eu venho trabalhando, né, na NEP Consultoria, como diretor, né, que eu tive contato com várias realidades de várias empresas distintas, né, desde grandes empresas a pequenas empresas. Né. Dando, nessa época, eu dei mais de 70 cursos, né, em várias empresas, na área automotiva, área de óleo e gás, área de minério, área nuclear, tá? Inclusive, e também fazendo consultorias nessas áreas, que alguns conhecimentos foram se acumulando, mas também alguns sentimentos, né, relativos, então, à necessidade, em especial, de formação dos nossos engenheiros. Tá? E aí, essa ideia, eu sempre tive um sonho, então, de chegar um dia e criar um local, no caso, na época, a gente não sabia exatamente como fazer, mas hoje em dia, com essas plataformas, né, com toda essa sofisticação de vídeo, então a gente entende que é perfeitamente possível e bastante factível, né, você criar uma plataforma para, então, disponibilizar esse conhecimento. Tá? Então, a ideia do Relief, a ideia do Relief, então, o nome que eu dei, que é um centro de referência na área de estudar elementos finitos. O Relief é de referência, livre elementos finitos, né?
É exatamente isso, né? Uma plataforma virtual de ensino de engenharia, num espectro mais amplo, né? Mas, no primeiro momento, a gente bastante associada à parte de análise estrutural baseada em simulação numérica. Tá? E, no primeiro momento, é direcionada a pequenas e médias empresas, que eu vou explicar após por que eu fiz essa opção. Tá? Essa plataforma tem três características que eu considero bastante interessantes, são características de fundo, tá? Mas para mim são fundamentais, então, para a gente poder entender por que a gente criou isso aí. Tá? A primeira é, como eu já adiantei um pouquinho, era meu interesse em trabalhar nessa interface universidade-empresa. Tá? A universidade, no sentido mais simples, né? Quer dizer, sempre aquela disposição para o estudo, para a pesquisa, né? É onde a gente avança no nosso conhecimento. E a empresa é o local de realização, de concretização das ideias. Né? E essa interface sempre foi, e vai continuar sendo, uma interface que não é muito simples. Exatamente porque nós estamos falando um pouco de culturas diferentes, né? Então, nesse sentido, o meu desafio era exatamente chamar pessoas de empresas e chamar pessoas de universidades para dentro do mesmo ambiente, que foi isso que a gente fez aqui no Elite, tá? Um segundo sentido, a característica, é que essa plataforma hoje eu não considero ela completa e jamais vou considerar ela completa, tá? Eu sempre entendo isso aqui como uma construção contínua dos vários segmentos, então, que estão sendo convidados a participar. Especificamente, no caso, a gente está falando de iniciativa privada, empresas, consultores, né? Mas sempre conservando a universidade como uma das referências, né? Ao mesmo tempo, a gente está tentando contatos com associações de classe, federações de indústria, né? Então, para tornar isso aqui, essa plataforma mais orgânica dentro de um sistema de conhecimento que possa fundamentar indústrias, possa fundamentar, então, a construção de projetos embasados em bons fundamentos. Tá? E também um outro aspecto que eu fiz questão de preservar durante todo esse período é o aspecto cooperativo. Né? Então, hoje em dia, quando eu vejo esses eventos, né, então, todo mundo vê isso aí, até porque faz parte do sistema capitalista, a palavra competitividade, né? E eu, mais ou menos, tento substituir isso, competitividade, por cooperativa. Cooperativa é o seguinte, cooperação. Eu acho que o Brasil ainda está no estágio que a gente nós devemos nos ajudar muito antes de competir. Então, competitividade é um conceito básico de capitalismo, mas eu acho que em alguns momentos a gente deve parar um pouco e cooperar, ajudar um ao outro, exatamente essa generosidade de construir uma plataforma que subsidia a formação de engenheiros, né? Antes da gente pensar em um tentar passar à frente do outro. Tá? E um terceiro aspecto que para mim é bastante interessante, bastante caro também no sentido de um cuidado que eu tive, é de tornar essa plataforma pública e gratuita. Tá? Ou seja, disponibilizar para o máximo de pessoas possível, né? E, ao mesmo tempo, preservar dentro do máximo que a gente puder suportar, o máximo fôlego que a gente tem, que seja gratuita, que simplesmente vocês, como hoje está, né? Você simplesmente tem que se credenciar, fazer um cadastro muito simples, né? E vocês têm acesso a pelo menos 40 horas aí de aulas e com pessoas de mais alto nível, tá? Esse projeto só foi possível com o financiamento da FAPESP. A FAPESP é uma financiadora, uma fundação de amparo à pesquisa aqui no estado de São Paulo, e ela tem alguns programas na área de inovação. E, especificamente, o PIP é de inovação tecnológica para pequena empresa. Então, na época, isso há uns 4 anos, escrevi um projeto, foi aprovado, então foi concedido uma certa dotação orçamentária para eu desenvolver essa plataforma. Tá? Por outro lado, evidentemente, a NEP Consultoria, que é a empresa de minha propriedade, também aportou em recursos importantes, né, na construção dessa plataforma. Tá? Com relação ao apoio institucional, hoje, o que nós temos, o que nós conseguimos? Eu acho fundamental, quando você cria algum local onde você quer transferir conhecimento, que você dê uma certa chancela, que você tenha
transfira credibilidade nisso aí. Tá? Então, a gente procurou parcerias e também, num certo aspecto, também parceria no sentido de a gente atrair subsídios, novas ideias e a gente ficar cada vez mais permeável a que novas ideias possam entrar para dentro da plataforma também. Tá? Inclusive, e especialmente de empresas, né? Trazer necessidades das empresas para dentro da plataforma, de maneira que a gente possa, então, criar novas oficinas, mas com demandas específicas. Né? Então, é um exemplo, talvez um contra-exemplo disso aí, que está na minha experiência, é que muita gente cria cursos, né, bastante interessantes, que atendem à formação, que respondem àquela formação da pessoa, mas que não estão de acordo com as demandas da sociedade, ou das empresas, no caso. Né? Então, essa foi por isso que foi importante a gente construir, a gente está construindo, né, esse apoio institucional, e entre elas aqui eu poderia citar um centro de competência software livre da USP, né, um grupo de mecânica dos sólidos, impactos e estruturas, né, do professor Marcílio Alves, aqui da USP também, o laboratório de simulação numérica, que é coordenado pelo professor Marco Lúcio Bittencourt, da Unicamp, né, o laboratório de metalurgia física, que é um grande laboratório, né, chamado LAMEF, né, que é a LAMEF Embrapi, associado, então, em Embrapi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também o grupo de análise de tensões, o GRANT, né, da Federal de Santa Catarina, e o Laboratório de Mecânica Estrutural, o LAMES, da Universidade Técnica Federal do Paraná. Então, são todas instituições que tomaram conhecimento, apoiaram, né, e muitos deles, inclusive, fizeram já todo esse curso, né, e a gente está sempre em vista como excelentes colaboradores. E algumas empresas, evidentemente, que nós, durante algum longo dessa minha caminhada aqui, a gente teve a oportunidade de contar, e que também ficaram bastante sensíveis aqui à nossa causa e, de certa maneira, se beneficiaram. Né? Algumas delas aqui estão, a empresa HBR, a Muniz Espada, a Metrologia Scan, Smart Steel, Steel Engenharia, são todas empresas aí, de pequeno, algumas de médio porte, né? E que estão cientes e que participaram, inclusive, de um projeto piloto, onde, então, a gente disponibilizou a plataforma, eles fizeram alguns cursos, né, deram um feedback para a gente e a gente pôde prosseguir nessa caminhada. Tá? Quais são, dentro das questões aí que a gente está se propondo a plataforma Relief, né? De onde que surgiu essa ideia? Né? Surgiu no diagnóstico que a gente fez. Né? Isso, a gente, assim, né, mais especialmente a minha experiência, evidentemente, que durante todo esse tempo tenho contato com várias pessoas, então a minha experiência acho que está bem referendada. Tá? E desse diagnóstico que levou a gente a ter essa ideia, a criar essa plataforma, eu citaria alguns aspectos. Uma é a carência de especialistas, ou seja, engenheiros na área de CAI. Tá? Existe uma instituição chamada ANAFENS, que é a International Association Engineering Model, que é exatamente na área de simulação numérica, elementos finitos, análise estrutural, mais especificamente isso aí. E ela talvez seja a maior empresa e a maior instituição que referencia todas essas informações nessa área, né? Em 2016, eles fizeram um congresso, que é um congresso regular, que ocasionalmente eles fazem, né? E me chamou a atenção a conclusão que eles têm que, olha, a comunidade de engenheiros cai, né? Hoje em dia, não atinge 10% das necessidades do mercado. Eu lendo aquilo lá, evidentemente, me ocorreu o seguinte, olha, se no mundo, e aqui nós estamos falando no mundo desenvolvido, não atinge 10%, aqui no Brasil, esse número deve ser bem menor, embora não tenha feito nenhuma pesquisa mais detida, mas não é difícil concluir isso aí. Ou seja, existe sim uma carência de especialistas que talvez hoje não se manifeste tão claramente exatamente porque nós estamos vivendo um período de estagnação econômica do país. Mas você não tenha dúvida que você investir nessa área em um futuro próximo vai ter uma demanda muito alta, porque, de fato, essa carência existe. Não sei se são esses 10%, não sei se são 15%, mas eu posso garantir que é uma carência bastante alta. Então, esse foi um aspecto, né, bastante interessante que levou a gente a construir essa plataforma. Um outro aspecto em contexto mundial evidentemente, você hoje, praticamente são mantras, né, que a gente vê nas redes sociais, que são palavras inovação, competitividade, revolução 4.0, né?
Na verdade, que embora a gente veja muita propaganda, isso aí nas empresas, especialmente pequenas e médias empresas, isso aí não é comum, isso aí são palavras ainda, né? Não tá muito longe, né, dessas ideias que hoje em dia as pessoas também chamam como economia do conhecimento, né? Onde a gente está falando em inteligência artificial, está falando em redes neurais, está falando em Big Data e por aí afora, né? Mas vocês podem, para quem conhece a realidade de pequenas e médias empresas, você pode ter certeza que ela está fora desse ambiente, tá? Esse é um dos aspectos pelos quais eu direcionei essa plataforma para essa área, tá? Para pequenas e médias empresas, tá? Dentro de um contexto nacional, o que nós temos hoje é um contexto de crise, né? De estagnação política e econômica e atualmente agregado aí de sanitária, né? Então, isso é um ambiente horrível, assim, para prosperar negócios, prosperar empresas. Então, o aporte de conhecimento é o caminho mais fácil, né? O caminho, aliás, é o melhor caminho, né? Para você colocar melhorias no seu produto, para você fazer processos mais baratos, né? Para você economizar dinheiro no final, tá? Ao mesmo tempo ganhando qualificação. Tá? Então, você tem esse sentido também. E, por outro lado, nesse sentido também de auxiliar as empresas, eu acho que esse aporte de conhecimento também vai na contramão da desindustrialização do país, que vem ocorrendo desde os anos 80. Como vocês imaginam, nos anos 80, a indústria no país era mais ou menos, segundo o IBGE, 30% do PIB. Hoje em dia está em torno de 10%. Ou seja, o Brasil vem se desindustrializando rapidamente e isso impacta terrivelmente, não só a indústria, mas nossas oportunidades, nós engenheiros e futuros engenheiros, vocês não tenham dúvida que isso impactou de forma muito grande a nossa profissão. Tá? E, por outro lado, essa parte de simulação numérica, por fim, esse diagnóstico, especialmente nas pequenas e médias empresas, que eu estou chamando de PMS, elas estão praticamente alijadas de participar dessa área de simulação numérica. Tá? Pelo seguinte, tá? Por dois motivos. Você, simulação numérica, você está reivindicando duas questões, né? Uma questão de mão de obra qualificada e outra programas. Tá? O que é a mão de obra qualificada? São engenheiros que não só têm a formação em engenharia, mas que eles tenham a capacidade também de aprender esses programas, tá? De aprender os fundamentos que estão por trás desses programas e que possam, com isso, resolver um problema de engenharia. Não é uma coisa trivial. Tá? Não é uma coisa trivial, exige tempo, né? E também exige o quê? Você se qualificar. Em geral, hoje em dia, existem essas iniciativas como esse workshop, que estão preocupadas com essa questão de simulação numérica, essas ferramentas virtuais, mas ainda não é comum. Talvez esse tenha sido o grande vetor desse workshop, exatamente isso, né? Tentar democratizar essa ferramenta. Não é comum, então, hoje, para você ter uma formação nessa área, você tem que investir nos cursos, né? Investir nas pessoas, investir nos cursos, né? Em geral, os cursos eles são cursos caros, preparados muitas vezes por empresas que são representantes desses programas de simulação numérica aqui no Brasil, né? E também cursos de pós-graduação que são muito exigentes, né? Então, eu acho que esse tipo dessas duas disponibilidades, né? Essas duas questões juntas, né? Por um lado, custos caros, por outro lado, custos de pós-graduação são muito exigentes, acabam dificultando o acesso a esse conhecimento. Então, por isso, uma plataforma desse estilo, ela pode beneficiar mais pessoas e as pessoas podem fazer no horário que elas querem, né? E também a gente tentou o tempo inteiro colocar dentro de um formato mais confortável, assim, no sentido de entendimento, né? E de facilitação dos conceitos, né? Colocar de uma forma mais simples, tá?
E, por outro lado, você hoje depende muito dos programas. Então, nós estamos falando de programas, aqui eu vou citar alguns, tá? Nada contra nenhum deles, pelo contrário, sou usuário de alguns deles, mas temos programas, por exemplo, como Abacus, programas como ANSYS, Nastran, e outros tantos, né? Hoje a gente fala em programas aí que é em torno de US$ 50.000, né? Um programa bem capacitado, ou seja, está fora do alcance de um ser humano, é, uma formação de engenheiro, tal, isso aí é para empresas, e não são para pequenas e médias empresas, é para grandes empresas, né? Então, por isso que as pequenas e médias empresas estão excluídas também, né? E, por outro lado, o aluguel, né? Eventualmente, você pode alugar, né? Eu mesmo aluguei durante muitos anos, então, você pode imaginar pelo menos os US$ 1.000 por mês, aí, alguma coisa desse tipo, tá? Que é bastante, um valor bastante, é um valor exorbitante, né? E, ao mesmo tempo, você tem que conciliar um engenheiro qualificado para poder extrair resultado, para entregar resultado dessas duas associações, desses dois investimentos. Então, ou seja, não é um investimento tão barato e a entrega de resultados não é tão imediata. Então, é um investimento que se faz ao longo do tempo e você tem que ter alguma paciência. Então, isso também é um aspecto que as pequenas e médias empresas não está na cultura delas. Em geral, são bastante imediatistas e isso dificulta bastante a introdução desse tipo de ferramenta. Tá? Mas diante dessa dificuldade, né, dessas pequenas e médias empresas, o que está surgindo no horizonte do mercado? Existe uma palavra que está sendo bastante utilizada, que é democratization, né? Democratização. Mas é uma democratização no seguinte sentido, que eu particularmente discordo, que é exatamente tornar esses programas cada vez mais simples, de maneira a que você tenha exigências de qualificação de mão de obra sejam cada vez menores. Uma ideia, né? Uma ideia comercial, ou seja, você abrir um espectro, né, de usuários, não pela qualificação desses usuários, mas pela simplificação da ferramenta. Ou seja, então a ideia é que você não precisa, num programa de elementos finitos, saber o comportamento do elemento, saber exatamente como é que funciona a lei constitutiva, não saber que tem uma lei constitutiva de atrito, tem várias e várias leis constitutivas diferentes, quer dizer, não, esqueça isso aí provavelmente no futuro próximo vai ser o resultado de uma inteligência artificial, e eu não estou dizendo que não vai ser, né? Mas eu estou dizendo que está longe disso aí, posso garantir para vocês. E também eu acho que coloca no segundo plano a coisa que é mais importante, que eu acho que a gente deve prezar ao máximo na nossa formação, não só como engenheiros, mas em todas as profissões, que é exatamente o nosso conhecimento. Eu acho que a gente deve avançar no conhecimento, e o conhecimento não anda sozinho na área técnica, na área social, na área política, ela é uma frente, né? Essa valorização do conhecimento, em todo momento, a gente deve prezar. Mas, como está a frase aqui do nosso amigo John Alfred, né? Quer dizer, cada vez mais esse pessoal quer ferramentas mais rápidas, né? E que sejam muito amigáveis. Então, evidentemente que nós podemos ter grandes avanços com esse tipo de ideia, mas eu diria que estamos longe ainda de conseguir fazer isso aqui de uma maneira responsável. Tá? E a revisão do Relief, né, já introduzindo aqui, já com esse gap aí da questão dessa explanação, dessa filosofia, vamos dizer assim, do Relief, nossa visão é sempre essa, né, que você tem que balancear, você tem que sempre imaginar essas ferramentas, né, mas esse conhecimento, como a simulação numérica, como programas CAI, programas de otimização, isso aí, antes de mais nada, é um conhecimento, né? É um conhecimento, ou seja, e sempre tem imaginado esse conceito e tecnologia como um conhecimento, né? A gente não compra conhecimento, né? A gente transfere tecnologia, a gente transfere conhecimento por meio do estudo, por meio de eventos, né? A gente faz essa agregação de conhecimento dentro da gente e para então a gente manifestar isso aí através da solução de problemas de engenharia. E essa conhecimento na base, ele é feito um balanço muito interessante, né, que eu acho que é fundamental a gente entender,
É um balanço entre teoria e prática, né? Então, a gente tem que ter os fundamentos, sim. Quando alguém fala para vocês, não, mas eu uso bem o programa de elementos finitos, então eu sei de elementos finitos, eu conheço elementos finitos. Não, você não conhece elementos finitos. Elementos finitos é um modelo numérico implementado em computador. Então, para você conhecer elementos finitos, você tem que conhecer de mecânica dos sólidos, né? Você tem que conhecer de modelo de métodos numéricos e também conhecer um pouco de implementação numérica. Tá? E, por outro lado, também, você também tem um aspecto prático. Você tem que saber como usar essa ferramenta na solução de problema de engenharia, que é um outro universo. Tá? Então, eu sempre dou esse exemplo. Você pode pegar, por exemplo, elementos finitos, é muito interessante. Quando você fala com alguém, você conhece elementos finitos? Eu conheço. Então, você tem que perguntar para o cara se ele é um cara da academia ou um cara da empresa. O cara da academia, o que é? O cara que consegue, por meio de formulações, desenvolver uma matriz de rigidez, fazer uma montagem, matriz de rigidez local, em sistemas globais, consegue trabalhar essa parte teórica. Esse é o cara. E, no final, colocar um programa de computador, colocar no MATLAB lá e resolver. E se você perguntar para o cara da empresa, é um cara que consegue fazer um modelo em elementos finitos, um CAD, né? Consegue colocar as forças, consegue colocar as propriedades mecânicas, extrair alguns resultados, né? Então, são coisas que em muitos pontos não se conversam, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter, e esse cuidado que a gente tentou manifestar por meio dessa plataforma, tá? É um conceito fundamental que, infelizmente, a nossa categoria de engenheiros ainda acho que não entende, porque também não é tão trivial, não está no dia a dia, né? Mas essa ideia de tecnologia sempre com conhecimento, né? Então, as pessoas confundem muito, né? Tecnologia com questões de ferramentas, de manipulação de programas, de manipulação de experimentos, né? Então, isso faz parte dessa tecnologia, são ferramentas de tecnologia, mas a tecnologia sempre como um conhecimento. Né? Então, isso você aprende estudando, conversando com colegas, tá? Então, isso eu acho que é muito importante, porque, por exemplo, eu, na minha vida profissional, muitas vezes eu sou confrontado com a situação, nós temos que conhecer tal material. Aí fulano, não, mas eu conheço um cara que tem uma máquina que ele pode medir tal coisa. Não, mas ele sabe o que ele está fazendo? Eu disse, não, ele sabe operar a máquina. Disse, então, gente, eu estou interessado no conhecimento do material, não estou interessado no conhecimento da máquina. Então, isso é muito importante a gente ter esse discernimento, tá? Diante dessa realidade, qual foi a proposta do Relief, né? Essas dificuldades, esse diagnóstico que ele fez na área de pequenas e médias empresas, né? Eu falei para vocês, era a questão de formação de pessoas e a questão dos programas. Então, primeiro, é isso que eu estou apresentando para vocês, cursos gratuitos, né? Onde, então, você não vai ter custos, você vai ter flexibilidade de horários. Em geral, esses cursos presenciais eram muito aqui em São Paulo, né? Agora, com a pandemia, a coisa se mudou um pouquinho. Mas era, em geral, em São Paulo, no máximo no Rio de Janeiro. Então, isso era um vetor, né, que se direcionou para criar essa plataforma. E, por outro lado, programas livres, né? Hoje em dia existem alguns programas, alguns deles eu vou falar na sequência, que são programas livres, você baixa aí, após você assistir a palestra, você pode baixar. Não são, evidentemente, que programas livres estão um pouquinho distantes, né, dos programas comerciais, né? Mas existem já programas bastante interessantes. Se você colocar a sua força de trabalho ali, você consegue, sim, resolver problemas complexos, problemas talvez não você consiga, talvez a dificuldade que eu diria hoje, você diz, olha, eu posso abrir uma empresa, pegar um programa desse aí e confiar nele? Confiar você pode nos resultados, agora você vai trabalhar com prazos, cronogramas, então eles são mais, a interface deles é mais pesada, não é tão fácil, existem algumas questões ali bastante difíceis, mas eu diria para você que após um tempo, se você colocar uma linha paralela ali, conheço empresas que trabalham em programas livres, né, para resumir, tá? E aí, com essas duas questões, né, você disponibiliza cursos gratuitos e programas livres, então, de fato, aí eu voltaria naquela ideia inicial das empresas atualmente, que é a democratização. E aí, uma segunda palavra aí que eu acho bastante importante, que é a palavra chamada inclusão. O que é inclusão? Inclusão dessas pequenas e médias empresas no mercado
de fato, um mercado de inovação, de fato, um mercado conectado com a Revolução 4.0 e pronto, ou talvez quase pronto, para ficar competitivo com empresas de tecnologia. Como é que está dividida a plataforma hoje? A plataforma nós resolvemos dividir em 3 partes. Uma de fundamentos, né? Sempre conciliando aquela ideia de questões teóricas e práticas, né? A parte de fundamentos, onde temos conhecimentos de mecânica dos sólidos e do método de elementos finitos, onde então nós tivemos cuidado de convidar professores da USP e da Unicamp, do mais alto nível, para ministrar essas disciplinas. Nós temos oficinas, né? Então, nós temos hoje oficinas de aplicação já disponibilizada na área de polímeros, na área de modelagem CAI, e estão em construção automobilística, óleo e gás, várias outras, né? Então, aí, novamente, aí nessas oficinas, pegamos, então, profissionais completamente inseridos no mercado de trabalho e com grande experiência, pelo menos uns 20 anos de experiência, para trazer toda uma questão relativa à prática, né? Não adianta você falar de questões, vocês vão ver na prática, vocês são novos, né? Vocês vão ver que a questão técnica é um componente que normalmente não é o componente mais importante na solução do problema de engenharia. Então, tem vários outros componentes, e a ideia é essa aqui, de você trazer por meio da experiência essas pessoas. E por um terceiro aspecto que a gente considerou bastante interessante, é exatamente o contexto. O que é o contexto? É como é que se dá essas tecnologias, essas tecnologias, como é que elas conversam com a realidade brasileira, né? Uma coisa que sempre me incomodou, muitas pessoas trazem esses conceitos, não, porque lá no Japão, conceito de competitividade, conceito de inovação, não, porque lá nos Estados Unidos, porque na Europa, porque agora por causa da China e tal, mas a gente sempre tem que entender que nós estamos com um contexto completamente diferente. Então, muitas coisas são faladas lá, são discutidas lá, não são válidas, né? Mas a gente, como somos países periféricos, né, evidentemente, nós temos uma certa atração porque nós estamos sempre olhando para o sucesso deles, né? Não olhamos para os tombos que eles levam, né? O contexto histórico que levou àquela situação. Então, acabamos nos seduzindo por esse aqui. Então, esse foi o significado, então, de eu trazer essa ferramenta contexto para a nossa plataforma, tá? Dentro do módulo Fundamentos, nós dividimos em 3 partes. Então, novamente, aqui a equipe que a gente mobilizou para isso aí, da Unicamp, então da USP Unicamp, foram 4 professores e 2 engenheiros, tá? Então, mecânica dos sólidos teórica experimental foi ministrado pelo professor Marcílio Alves, né? Tá? E métodos de elementos finitos, professor Marco Lúcio Bittencourt, da Unicamp, e tem um de exercícios. O que são esses exercícios? Exercícios em auxílio às disciplinas teóricas, e elas são bastante interessantes, que a gente fez o seguinte, a gente pegou programas livres, fizemos tutoriais, né? Evidentemente não são problemas tão complexos, né? Problemas muito relacionados a vigas, a treliças, né? São problemas mais simples, mas fizemos tutoriais desde o primeiro passo até o último passo, resolvendo um problema. E fizemos assim, pelo menos uns 15 exercícios, eu acho. Relativo, então, à análise linear, análise dinâmica, análise de plasticidade, onde, então, e aí comparamos 2 programas livres e comparamos os resultados com um programa comercial, para ver como estão as respostas batem. Quer dizer, tem esse sentido de dar credibilidade às suas ferramentas, né? E, por outro lado, tem lá os exercícios resolvidos desde o início, então a pessoa que jamais usou esses programas vai poder baixar esse programa e vai poder fazer tutoriais com bastante tranquilidade. Tá? Dentro daqui desses exercícios, então, uma das coisas que a gente está trazendo, que eu acho que passou da hora, é exatamente da gente disseminar programas livres, né? Para que isso? Exatamente para democratizar a ferramenta, né? Embora a gente saiba que a interface seja mais durinha ali, não seja tão bonitinha e tal, mas você tem ferramentas do ponto de vista do solver, de credibilidade, completamente incríveis, né? Que a gente pode, de fato, confiar. Mas a questão é sempre essa questão da velocidade, né? Então, a gente aqui no âmbito da plataforma, nós trabalhamos com o Code Aster, que é um programa bastante interessante, que foi desenvolvido pela Companhia de Eletricidade da França, a EDF, por si só,
uma EDF, 80% do EDF é geração de energia nuclear, você pode imaginar os cuidados, né, feitos para gerar esse programa. E está disponível lá na plataforma deles, né? O Calculix, daí, ele tem um sentido já num programa, um programa mais caseiro, né? Mas esses programas livres, né? O Codiaster tem uma estrutura, né? Na EDF eles têm uma estrutura para manter o Codiaster, né? O Calculix já é uma coisa, você vai ver mais de universidade e tal, mas tem umas características muito interessantes no Calculix. E, por fim, o programa desenvolvido para a Unicamp, que a gente ainda está em desenvolvimento para colocar à disposição. Então, foi desenvolvido pelo professor Marco Lúcio, né? Ele tem também uma evolução bastante interessante, ele usa o método P, a solução das equações, então é bastante interessante. Eu falar um pouquinho mais do Codiaster e o Salomé. O Salomé, na verdade, é um pré e pós-processador e eles conciliaram os dois, né? Você pode tanto ter o Codiaster e pode ter também uma plataforma Salomé que usa o Codiaster, tá? Como solver, né? Então, o Codiaster, eu gostaria só de dar uma ideia, né? Mas hoje o Codiaster não deve nada em nível de solver para nenhum desses programas comerciais. Eu usei muito, até hoje eu uso muito o Abacus, o ANSYS já usei bastante também. Posso garantir que ele tem todas as ferramentas, a parte estática, linear, não linear, parte dinâmica, entendeu? A mecânica da fratura, a mecânica do dano, fadiga, interação solo, estrutura, fluido, estrutura, solo, fluido, estrutura. Então, tem várias dessas aqui que nem tem, viu, nos programas comerciais, tá? Problemas de acústica, né? Problemas térmicos, né? Então, problemas multifísicos, né? De acoplamento, até ruído mecânico, várias questões. Carregamentos também, ele tem vários e vários tipos de carregamento, assim como os programas comerciais, tá? E já falei da parte de interação fluido-estrutura, né? Ele tem mais de 400 elementos finitos, tanto a parte 2D, 3D, né? Então, você tem toda essa situação e a parte de não linearidade, né? Então, você tem a parte de não linearidade geométrica, a parte de contato e atrito, né? Você tem a parte de flambagem também. E aqui, por a gente estar falando num congresso, né, de materiais, eu gostaria de chamar a atenção para vocês a quantidade de leis constitutivas que eles estão utilizando, né? Tanto a parte linear e não linear de elasticidade, hiperelasticidade, elastoplasticidade, viscoelasticidade, elastoviscoplasticidade. Então, você tem de material de geotecnia, então você tem quase 100 leis constitutivas, né? Isso aqui é mais do que, por exemplo, o Abacus, para mim, é a referência nessa área de análises mais sofisticadas, e ela tem mais leis constitutivas do que o Abacus, tá? Então, e por que eles são assim? Por quê? Porque são softwares livres e eles permitem, então, esse tipo de colaboração com pesquisadores da área. Então, isso ajuda muito você inserir. Evidentemente que eles têm o ônus de provar a robustez dessas leis constitutivas para poder disponibilizar e se responsabilizar, de certa maneira. Aí você entra no mundo livre, aí, claro que as responsabilidades são um pouco mais democratizadas, vamos dizer assim, mas, evidentemente, eles são pessoas responsáveis, eles têm a credibilidade. O Codiaster ele faz eventos de usuários, assim como qualquer software, faz congressos, então bastante interessante, tá? E depois lá nos materiais, aí vocês entrando na plataforma, vocês têm acesso lá aos endereços do Codiaster, do Calculix, para vocês baixarem. Nesse gap aí, não faria parte da minha apresentação, porque já não diz tanto a relação à plataforma, mas eu gostaria de deixar algumas dicas, né? Porque essa dificuldade de você obter propriedades materiais acompanha todos aqueles que vão fazer simulação numérica, né? Então, você vai fazer uma simulação numérica. Se você não tem um laboratório a fazer um levantamento dessas informações, você tem que obter na literatura, e aí você sabe a dificuldade que principalmente, por exemplo, na área de polímeros, é extremamente complicado. Você tem muitos materiais diferentes, tem materiais compostos, com composições diferentes, então você tem um mundo aí a ser explorado e que existem alguns recursos, né? Além de claro, evidentemente, você tem um laboratório bem dotado, tal, você pode fazer um levantamento,
Já vou falando que isso aí não é uma coisa simples, né? Eu mesmo sou usuário, né? Eu atualmente trabalho no programa, um projeto relativo a polímero. É muito difícil de você conseguir, por exemplo, uma curva de creep, uma curva de fadiga, muito, muito difícil. Alguém que se disponibiliza isso, que é bastante complexo, tá? Mas aqui eu gostaria de deixar algumas bases de dados, tá? Especialmente em relação a polímeros, tem alguns sites de empresas, como a Dupont, por exemplo. A Dupont, você vai lá no site, tem vários dos materiais deles, né? São plásticos de engenharia, são plásticos mais nobres, vamos dizer assim, onde então você tem curas. Na Braskem também você tem muito datasheet, né? Já é um pouquinho diferente, muitas vezes você não tem as curas dos materiais, mas você tem informações relevantes que você consegue aproveitar bastante coisa. A Ródia também e outras tantas, tá? Você tem tantas, aí tem que procurar. Tá? E tem os programas, né? O programa talvez mais conhecido, mais famoso, e que muitos de vocês já conheceram, é o Granta, né? Recentemente, eu acho que foi adquirido, inclusive, pela ANSYS. E o Granta, então, eu vou mostrar algumas figuras a seguir, então, para a seleção de matérias muito, muito interessante. É um cara chamado Ashby, tem umas publicações, uns livros muito, muito interessantes, e que estão desenvolvendo esse programa, e que, para a seleção de matérias, é pago esse programa e é caro, tá? Mas o Campus, por exemplo, é um programa evidentemente muito mais simples, mas é um programa livre e ele tem muitos fabricantes de polímeros, tá? Muitos polímeros. Então, e lá eles têm as curvas. Então, eu sugeriria, evidentemente que a disponibilização disso aí muda. Antigamente eles tinham um programa, depois tinha aqui no site. Atualmente, eu acho que ainda é no site você consegue obter ou baixar um aplicativo, alguma coisa do gênero, obter essas informações. E, por fim, o MatchWeb, eFunda, Keymetals, Metalinfos, todos os materiais, sites, você obtém boas informações de materiais para você alimentar os seus programas de elementos finitos, tá? Aqui são a figurinha, né, do Ashby lá, do Granta, né, que eu acho bastante interessante. Então, ele faz quadros gerais, né? Então, ele vê, por exemplo, a resistência do material, né? E ele qualifica todos os materiais, né? De material cerâmico, a compósitos, a metais, a elastômeros, tudo, tudo. E ele, mais ou menos, você vai lá no programa, olha, eu quero um material que que tenha a resistência à fadiga tal, que tenha a resistência mecânica tal, não sei o quê. Aí ele faz uma busca lá e te acha e vai selecionar os materiais. Bastante interessante. E assim ele faz essa busca para vários tipos de seleções. Por exemplo, quero um material que tenha que ter resistência à compressão, mas que tenha que ter a densidade tanto. Aí ele já vai lá mapeia. O outro, não, quero que o módulo da cidade seja tanto e que a densidade seja tanto. Aí, ele já vai lá mapeia, então você já mais ou menos sabe se direcionar. O outro quer, quero ter na cidade, né? E também quanto à densidade. Então, ele vai mapeando, é um programa excepcional. Assim. É caro. Né? A módulo oficinas, então, a gente tem várias oficinas já disponíveis, né? Então, dentro daquela expectativa, falar que é o seguinte, é dar uma ideia da área, tá? Para quem está entrando, por exemplo, eu quero na área de polímeros, né? E a polímeros, pensando sempre no ambiente de análise estrutural, onde é que busco materiais, quais são as normas, qual é a preocupação relativa a normas, isso é um negócio fundamental, né? Para quem está entrando na área de simulação numérica. Jamais se esqueçam das normas, e as normas, em geral, não são elementos finitos. Então, tem uma zona cinza aí, que deve ser sempre discutida, interpretada, e sempre pode levar a muita confusão. Então, a gente tenta trazer, inclusive, aspecto de mercado de trabalho, tendências, perspectivas, né? Infelizmente, agora estamos num período muito ruim, né? Mas, enfim, a gente tenta trazer também sobre esse prisma, ou seja, dar uma ideia bastante ampla da área. E também generalidade de consultoria, né? Você falar o que é a dificuldade de se definir um escopo, né? Você fazer um cronograma físico-financeiro, também a gente tenta trazer essas ideias, então, para esse nosso ambiente de engenharia, né? Então, diferente daquele ambiente de fundamentos, mas que tem preocupações tão importantes quanto, ou mais importantes, porque é onde você viabiliza o trabalho de engenharia na prática, né? Por fim, aquela modo contexto, né? Onde então você tem aquela ideia então de como é que toda essa plataforma tende a conversar e como é que ela consegue ajudar nisso aí, né? E não só a plataforma, mas também a ferramenta CAI hoje, como é que ela surgiu no Brasil, como é que ela está hoje, quais são as perspectivas, quais foram as dificuldades que ela encontrou, quais foram as facilidades que ela encontrou, tudo isso aí a gente tenta discutir, a gente discute com esses profissionais, tanto da área acadêmica quanto da área empresarial. Tá? Esse aqui é a
cara, né, do site. Quando vocês entrarem lá, vocês vão encontrar esse site, onde basicamente você tem que fazer um cadastro simples, né? Então, até junho agora, nós temos aí mais de 220 alunos, mais de 400 matrículas nos cursos, né? Onde estão lá, vocês, na hora que entrarem lá, vocês vão encontrar essa discriminação de aulas, tá? Então, basicamente, na mecânica dos sólidos, aí temos 16 aulas, né? Então, desde conceito de extensão da informação, leis constitutivas, a gente sempre seguindo, né, um formalismo, né? Como a gente aprende, e tentando sempre colocar isso aqui de uma forma mais simples possível, dentro do linguajar que seja o mais acessível possível para vocês, embora sejam profissionais de altíssimo gabarito, né, professores de altíssimo nível da USP Americana. Da mesma método de elementos finitos, né, e os exercícios que eu falei para vocês, nós temos exercícios de estática, nós temos relativos, então, a tração, compressão, torção, exercício de flambagem, plasticidade, de dinâmica, né, para calcular os modos de vibrar, fazer análise modal, e assim, sempre comparando o programa livre com o programa comercial. Então, acho que isso aí ficou bacana também. Parte de polímeros, né? Então, aqui, essas aqui são oficinas, né, que a gente desenvolveu, que estão disponíveis, né? A parte de polímeros toda aí, temos pelo menos umas 10 aulas, né? Não, 8 aulas, né? Relativos à descrição dos polímeros, mas também relativos a questões que você tem que tomar cuidado na hora de fazer uma simulação numérica, tá? Que é a questão do processo. Como você tem um material e como ele é alterado pelo processo de fabricação e como você deve considerar isso aí nas suas análises, tá? A parte de análise estrutural, eu mesmo faço esse curso, né? Então, dando um aspecto mais amplo possível, contextualizando, falando um pouquinho da história, como é que isso aí vem evoluindo e para onde que nós estamos indo também, tá? Então, hoje, quais são os próximos passos aí dessa nossa plataforma, né? É relativo, então, nós estamos atrás de parceiros, né? Não só parceiros comerciais, né? Mas no sentido de que a gente quer demandas, né? Não adianta eu fazer 300 oficinas aqui e o mercado não responder com interesse. Então, eu gostaria hoje de escutar, eu estou escutando demandas, né, para poder dizer, não, vamos fazer um curso aqui, por exemplo, para powertrain. Por exemplo, eu tenho as empresas tais, então vamos fazer esse curso, vamos colocar disponível. Tá? Também estou tentando, busco parceria com associações de classe, instituições representativas da indústria, né? A gente também está implementando o PIP fase 2, onde então a gente vai o quê? Tentar colocar esses conhecimentos também, fazer um upgrade em relação às tecnologias, né? Então, que tal se você fizesse um curso, além disso, você fizesse adaptado isso aqui, uma pequena workstation, né? Construída de acordo com as novas tecnologias, com pequenos computadores, com um pequeno cluster de computadores. Quer dizer, várias questões aí que a gente poderia implementar e oferecer a baixo custo, evidentemente, né? Então, fazer um nivelamento, novas tecnologias, não só de apresentação do curso, mas também de você introduzir como um módulo de solução nos seus problemas, né? E outra também é a gente divulgar e disseminar essa ferramenta, tá? Eu aqui vou fazer uma pequena modificação aqui na minha imagem, aqui, é só para fazer uma apresentação rápida da nossa plataforma, tá? Então, aqui, ó, eu estou apresentando para vocês, aqui está então, o site, tá? Então, reliefcursos.eadbox.com.br, e aqui eu tenho os cursos, né? Cursos, então, vocês, como eu falei para vocês, tem o módulo Fundamentos, né? Onde, então, eu tenho as disciplinas aqui de mecânica de sólidos teórica e experimental, tem os exercícios, meus elementos finitos, então, entrando numa aqui, é muito, muito simples, tá? Você já tem aqui a aula do professor Marcílio, né? Então, você entra aqui no site e já está disponível. Mas essas forças ou essas tensões causam deformações. Então, a gente optou, também precisa trabalhar com esse pelo bom e velho, né? Quadro negro, né? Onde, então, o professor faz com giz lá a explicação dela, uma aula tradicional. A gente achou bastante interessante isso aí, embora todas as ferramentas digitais, a gente achou que ficaria melhor aqui, nesse contexto.
E aqui também, na aulas de elementos finitos, do professor Marco Lúcio Bittencourt. Então, ele tem aqui em torno de 20 aulas de elementos. Olá a todos. Nessa primeira aula, nós vamos discutir alguns aspectos, alguns conceitos principais relacionados à simulação computacional. E aqui nós temos também, como eu falei para vocês, os exercícios. E aqui nós temos oficinas também, né? Temos várias aqui. A parte de modelagem CAI, que eu dou o curso, né? A parte de análise estrutural do MEF, que eu dou o curso, Polímeros, que é o Ricardo Cusiol, que é um engenheiro muito experiente nessa área. Tá? E aqui, modo contexto, nós temos entrevistas e também tem textos aqui onde a gente discute a profissão de engenharia, discute as ferramentas CAI. Então, aqui nas entrevistas, você tem aqui, por exemplo, o professor Marcelo Alves, tem o Ricardo Nogueira, que é uma pessoa muito importante na área de disseminação de programas de simulação numérica no Brasil, que ele foi CEO da Smartec, foi CEO, é atualmente CEO da Multitech, né? O Avelino, que todo mundo conhece, quem trabalha na área, né? Que tem importantíssimas publicações na área, é um querido amigo também, que a gente tem bastante contato, que deu essa entrevista, que ele também conta, tanto o Ricardo como o Avelino estava aqui lá desde o início, mais de 40 anos, né? E eles contam como é que surgiu essa tecnologia e fazem toda uma retrospectiva da evolução dessa ferramenta, tá? E assim, eu diria para vocês que a nossa plataforma hoje está em pleno funcionamento, está disponível para todos. A gente tem uma certa limitação de vagas aí, por motivos óbvios, né? Mas está disponível para todos aqueles que querem aprender um pouco de elementos finitos, né? E gratuitamente. Esse foi nosso esforço em torno da categoria, em torno desse conhecimento, em torno da simulação numérica, e a gente espera que vocês tenham um bom proveito disso aí, tá? E que eu espero ter retorno de vocês também, que é isso que traz esse prazer da gente estar colaborando com a nossa profissão, colaborando com jovens colegas que estão entrando no mercado, e desde já me coloco à disposição também para eventuais colaborações, eventuais questões, e desejando para vocês um excelente congresso, que tenham um proveito, né? Mais uma vez, parabenizando o professor, na pessoa do professor Sérgio Barra, a organização desse evento, e que me deu eu fui muito honrado, fiquei muito honrado com o convite e espero estar correspondendo a essa expectativa. Um forte abraço a todos e fiquem bem.